O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe nossos pecados. Amém. Hoje a liturgia nos apresenta duas leituras que pouco podemos ter em comum, mas sim, ambas podem nos levar a refletir a respeito do abandono da verdadeira piedade, da verdadeira dedicação nossa às coisas de Deus. Na primeira leitura, então, profeta Ageu, nesses dias próximos ainda, nós vamos acompanhar sempre leituras que falam a respeito do período chamado pós-exílio. Já começamos, inclusive, essa semana, em que o povo, então, depois de ter passado toda uma geração na Babilônia, é permitido, por meio de Ciro, rei persa, retornar à sua terra, embora nem todos o tenham feito, e recomeçar a vida. E, inclusive, algumas leituras de Esdras nos dizem que o próprio Ciro também fez doações, no sentido do que a leitura hoje nos diz, né, de reconstruir em Jerusalém o templo do Senhor. Então, mas o povo estava numa situação acomodada, né, digamos assim, como eu disse, com a sua piedade um tanto quanto relaxa. Então, eles estão postergando essa reconstrução do templo. E no profeta Ageu, que então escutamos, há uma crítica bastante sutil, né? Vocês estão morando nas suas casas, reconstruíram suas casas e a casa de Deus ainda está nas ruínas. E aqui hoje o Evangelho nos apresenta, segundo Lucas, o tetrarca Herodes, não aquele que mandou matar as criancinhas, mas já seus sucessores da mesma família, que ouvem falar de Jesus e têm curiosidade. Em outro relato do Evangelho segundo Mateus, coloca Jesus que responde chamando Herodes de raposa, né? É uma pessoa também, como o seu antepassado, bastante violenta, interesseira, como infelizmente acontece muitas vezes entre aqueles que governam, que têm o poder. Mas tem curiosidade, quer saber quem é esse de quem ele escuta falar, então muitas coisas, as coisas relatadas para nós no próprio Evangelho. Jesus que cura, Jesus que ensina, Jesus que tem uma grande sabedoria. É bastante, talvez, interessante a gente comentar rapidamente que as pessoas diziam: é João Batista que ressuscitou dos mortos. E Herodes vai dizer: eu degolei João. Ele não acreditava que fosse João Batista ressuscitado. Outros diziam que Elias apareceu. Lembremos que o profeta Elias, ele não teve morte, ele foi levado ao céu num carro de fogo, né? E se esperava a sua volta na devoção, então, popular dos judeus. Ou ainda algum dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Embora a curiosidade de Herodes pudesse até ser positiva, como foi no caso de Zaqueu, né, que também queria ver Jesus, mas teve um encontro pessoal com ele e a sua conversão, Herodes não teve essa oportunidade. E quando teve, já no momento em que Jesus foi preso para a sua paixão, ele tem uma atitude de desprezo bastante forte por Jesus. Ele simplesmente quer
realmente que ele faça um espetáculo particular, não é, com seus milagres, como se fosse então algum tipo de artista de show, não descobre a pessoa verdadeira então de Jesus e colabora na sua própria morte. Então tudo isso aqui é para que a gente possa, quem sabe, refletir um pouco nas nossas atitudes também, não é? Eu creio que todos os que estão acompanhando em casa esta santa celebração o fazem, sem dúvida, porque têm fé, têm devoção e querem se alimentar da palavra de Deus, não podendo ir pessoalmente a uma de nossas comunidades. Mas é bom que a gente também possa refletir, quem sabe não possa ser um pouco de preguiça nossa igualmente, né? Claro, excetuando aqueles que têm problemas de saúde, todos os demais poderíamos participar diretamente de uma Santa Missa. E nesse sentido ainda recordar, né, a casa de Deus necessita sempre, através do dízimo, que seja sustentada, que possa estar sempre em ordem e digna para a reunião da comunidade que louva a Deus pessoalmente. Ainda hoje nós temos, como já foi colocado ao início da celebração, a memória de São Pio de Pietrelcina, um sacerdote franciscano. A gente pode até dizer um segundo São Francisco. Ali foi bem colocado, é o primeiro sacerdote que recebe os estigmas ao lado de tantos outros religiosos e religiosas. E São Francisco, né, o fundador da ordem dos franciscanos, não era padre, ele era diácono, né, e recebeu os estigmas também. E como foi colocado para nós e é conhecido de todos, São Pio ele teve combates muito fortes, né, contra o demônio, contra as tentações. E hoje, inclusive, quem pode acompanhar na liturgia das horas, o ofício de leituras, lá aparece uma das cartas de São Pio a uma religiosa, onde ele descreve bastante bem, não é? Como o Senhor tantas vezes permite que passemos por momentos de secura espiritual ou de muitas tentações, como ele mesmo sofreu e praticamente se escreve para uma outra pessoa, ele está descrevendo a sua própria luta também que passou, mas com o sentido, essa permissão de Deus, de lapidar as pedras que vão construir o seu templo vivo, a igreja, e levá-las por meio dessa lapidação, dessas agruras todas que sobrevêm tantas vezes na vida dos discípulos de Jesus, para que caminhem com maior ardor ainda rumo à própria santificação e à entrega da sua vida, inclusive nesses períodos difíceis, confiantes nas mãos do próprio Senhor. Então agradeçamos a Deus, porque passamos por períodos de dificuldade, até mesmo de uma piedade que se torna claudicante ou mais esfriada algumas vezes, mas isso seja para uma resposta nossa ainda mais positiva e assim sermos santificados mais profundamente pela sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloquemos diante de Deus as nossas súplicas.